Queridos amigos, a alegria do açaí no encontro com o Piqui. Gratidão pela possibilidade de poder comungarmos em torno de uma temática fascinante, que é a vida, nos seus desafios e nas suas soluções. E a vida? E a vida, diga lá o que é, meu irmão. É a batida de um coração, é uma doce ilusão. E a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Alegria ou lamento? Diga lá o que é, meu irmão. Há quem fale que a vida da gente é o nada do mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que a vida é viver. Ele diz que a vida é prazer. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós quem fazemos a vida. Como der, ou quiser, ou puder. Sempre desejada. Por mais que esteja errada, ninguém quer a morte. Só saúde e sorte, um norte. A pergunta roda, a cabeça agita e eu fico com a pureza da resposta das crianças. É bonita, é bonita. Viver sem ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida podia ser bem melhor, e será. Mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. Essa música de Gonzaguinha faria jus a uma condecoração, porque ela encerra uma inspiração cósmica. O autor dessa música, no plano espiritual, a hora, deve se beneficiar dos benefícios que estas e outras músicas, mas notadamente esta, enseja proporcionar como reflexão à humanidade. Porque vida é algo tão difícil de se poder definir que até hoje a biologia que se debruça sobre a vida não consegue dar conta de explicá-la. E mesmo as múltiplas disciplinas da academia juntas não conseguem equacionar, por mais longa que seja a definição do que seja vida. É desafiante poder definir a vida. E talvez mais desafiante ainda é vivê-la. Todavia, a vida em si mesma, ela já nos é um encanto. Ela em si mesma, porque nos embute, suscita-nos uma perspectiva de movimentação que nos inclina ao viver. Num pleonasmo, ao viver a vida. E é nesse âmbito, desse olhar de viver a vida, que a ciência que estuda o espírito, a ciência espírita, o espiritismo, nos enseja a trazer reflexões notáveis nesse campo que hoje ainda a academia timidamente começa a fazer os seus primeiros contatos. Todavia, a própria ciência, quando vai podendo definir a vida em tentativas, quando vai fazendo a sua análise,
ela nos encanta, porque parece que se debruçar sobre o corpo e analisar o seu mecanismo de funcionamento, ele é já por si mesmo uma poesia. E imaginem que o surgir do ser, biologicamente se compondo, ele nos enseja avaliar um dinamismo criativo que hoje, ainda hoje, com toda a tecnologia que nós conseguimos alcançar, com todas as investigações estabelecidas, nós não damos conta de poder abrangê-la satisfatoriamente. Quando os espermatozoides, eles acoplados na bolsa escrotal, experimentando o seu depósito fundamental no movimento de formação a cada 60 dias, lá no testículo para depois se dirigir ao epidídimo, depois ao duto deferente para finalmente caírem na uretra, eles são, a cada ejaculação masculina, quase que o dobro, se não mais do que o dobro, do que a população brasileira, numa ejaculação. O homem é capaz de proporcionar 500 milhões de espermatozoides em uma ejaculação apenas. E é interessante, porque esse mecanismo de formação do espermatozoide, que se dá a cada 60 dias, ele se estrutura de uma forma tão mágica, porque os espermatozoides não adoram acidez, não suportam acidez. Diante da acidez, eles falecem, eles perdem o vigor e morrem. E a natureza dotou o equipamento genital humano, masculino, para poder ensejar a vida longa ao espermatozoide. E criou duas glândulazinhas chamadas bulbo-uretrais, porque elas ficam do lado da uretra. Essas glândulas, elas produzem uma secreção hialina, transparente, que tem uma dupla finalidade. Elas diminuem a acidez da urina, que habitualmente está na uretra, por onde o espermatozoide vai passar na busca de um encontro afetivo com o óvulo, com o ovócito de segunda ordem, na linguagem da embriologia. E essa glândula bulbo-uretral, ela proporciona essa substância para quebrar a acidez de resíduos de urina que podem estar ali na uretra. E, ao mesmo tempo, elas fazem o movimento da lubrificação do pênis para ensejar que o processo do ato sexual ele possa se estabelecer de forma prazerosa, sem dor. A lubrificação do pênis é produzida por essas microglândulas que exercem essa dupla função. E os espermatozoides, por ocasião do orgasmo, do gozo masculino, eles são propelidos num esforço muscular de todo o aparelho genital masculino, passam pela uretra e são projetados como elementos voadores, colocados no interior da vagina, na sua parte mais final, próximo ao útero. E vão a esses 200, 300, 400, 500 milhões, já tendo ultrapassado a primeira barreira, que é a acidez da uretra. E quando colocados dentro da vagina, imagine que as minhas pernas sejam a parede da vagina. E o final da vagina seja aqui. E aqui seja o colo do útero, a minha bacia. Colo do útero. Eu sou da terra do Adocica. E aqui seja o útero. A caixa torácica seja o útero. Os espermatozoides habitualmente são colocados aqui, às vezes na entrada da vagina, e tem gente que acha que não vai engravidar. Eles são tão desafiadores, eles são tão neuróticos, tão frenéticos, tão apaixonados na linguagem do nosso extraordinário baiano, recém-desencarnado, a quem nós homenageamos nesse momento, que nos trouxe essa visão do encontro da Julieta com o Romeu. Andréa, o nosso Jorge Andréa, ele usa essa linguagem poética para dizer que o espermatozoide são os Romeus,
E o óvulo, o ovócito de segunda ordem, é a Julieta para o encontro amoroso. Esses espermatozoides, mesmo quando colocados no introito da vagina, eles podem fazer a sua caminhada e podem alcançar o óvulo. Haja vista, e eu já tive 2 experiências dessa ordem, de 2 mulheres que virgem engravidaram. E elas diziam, mas não houve penetração. Eu digo, mas houve gozo? Houve. Houve intimidade? Mais ou menos. Houve toda a intimidade, só não houve penetração. A membrana imenal estava posta, mas os espermatozoides danadinhos, como Romeus apaixonados, penetraram e foram ao encontro da Julieta que estava o aguardando. E fizeram o fenômeno da fecundação imprevista para aquelas 2 mulheres, que estou lembrando, que estabeleceram intimidades tais, mas supuseram que não tiveram um ato sexual. Mas a vagina é extremamente ácida, porque na biologia feminil, esse epitélio da vagina, ele produz glicogênio que, transformado pelos micro-organismos próprios da flora bacteriana vaginal, proporciona o ácido láctico que faz uma verdadeira asepsia a qualquer intruso que venha de fora, micro-organismo, vírus, bactéria, fungos, na tentativa de acessar o aparelho mais interno da mulher e colocar em risco a sua própria vida. Essa acidez, ela é resolvida porque ela é exatamente a contradição do processo da fecundação, porque os espermatozoides não gostam de acidez. Ela é resolvida 24, 48 horas antes que a mulher vá ovular. Nos ovários, antes que o óvulo surja, nasce aqui, exatamente na cérvix uterina, na entrada do útero, no canal de entrada do útero, há umas glândulas. Essas glândulas produzem o muco que todas as mulheres conhecem, que os ginecologistas dizem é semelhante a uma clara de ovo. Elas pensam que é corrimento, não é. É esse fluxo que vem da cérvix uterina, é que jorra esse fluxo para dentro da vagina para alcalinizar a vagina, ou para diminuir a acidez da vagina, que fica em torno de 4, 4,5. E esse líquido é tão abundante que às vezes ele vai para fora da vagina e a mulher pensa que está com corrimento. É esse líquido que recepciona na vagina, dá condições para que o espermatozoide, quando lançado no seu interior, ele possa sobreviver à segunda ameaça da sua existência. E conseguindo vencer, continuar a sua trajetória. Forma-se um lago vaginal. Mas se essa secreção, esse muco, ele protege a vagina, por ele ser viscoso, ele dificulta a entrada dos espermatozoides e de qualquer outro organismo. Então os espermatozoides, como se fossem verdadeiros nadadores ou corredores, eles têm que fazer muito esforço para penetrar por o canal de entrada do útero, para entrar na nave uterina, que é o santuário da mulher. O berço incomparável que a humanidade ainda está longe de descobrir a sua grandiosidade e que tem sido profanado nesses dias, transformado em campo de concentração. Eles ultrapassam, vencendo também as microvidas, as enzimas que fazem parte dessa estrutura da entrada do útero para impedir que micro-organismos possam invadir o útero. E eles, ao entrarem, agora menos de 1% já ficaram pelo meio do caminho, eles vão fazer a trajetória por dentro do útero e vão ou para um lado ou para o outro, porque são 2 trompas. E é curioso que eles sabem qual é a trompa que está recepcionando o óvulo, porque tem um ovário de cada lado. Habitualmente, a mulher pode ovular de um num mês, ovular no outro, do outro. E eles têm um GPS que eles sabem para onde eles têm que se dirigir. E eles começam nessa desabalada carreira, usando a sua cauda. Eles são pequeniníssimos, eles não são visíveis a olho nu, eles medem 0,06 micras, o que significa dizer que só visíveis ao microscópio, mas eles são tão corredores, eles são nadadores tão incomparáveis,
que como corredores eles correm na velocidade até de 3 milímetros por minuto. E eles, ao fazerem isso, são capazes de sair do interior da vagina e alcançarem o ponto de chegada até em 10 horas. O ato sexual, ele é da intimidade do casal, como os espíritos colocaram por André Luiz para a nossa cultura espírita. O espírito reencarnante, ele não fica lá, bora, transa aí que eu vou entrar, transa aí. Não, não fica. Eles aguardam, porque pós-ato sexual entra o mecanismo da reencarnação, que vai se estabelecer em torno de 12, 7, 10, 9 horas depois do ato sexual. E os espermatozoides, nessa velocidade incrível que Usain Bolt ficaria envergonhado, eles saem correndo, vencendo as distâncias e vão para a trompa que está recepcionando o ovário. E o curioso é que o ovário é uma estrutura linda da mulher, mede em torno de 3, 3,5 centímetros. E a cada 28 dias, eles produzem alguns folículos, dos quais, dentre esses folículos, apenas um amadurece e faz a extrusão, a exposição do óvulo, o ovócito de segunda ordem, óvulo na linguagem coloquial, popular, e somente um. E esse umzinho é a Julieta, que vem para um encontro extraordinário. Ela lança como que um grande grito, que a embriologia chama de quimiotaxia. É um fenômeno químico hormonal que faz com que os espermatozoides, ouvindo esse grito, saiam correndo por dentro do tubo, da trompa, da tuba, na direção desse encontro momentoso. Enquanto isso, as franjas, como se fosse uma mão, ela vai, pega o óvulo e traz. Porque o óvulo, diferentemente das mulheres, ele não se move, ele fica paradinho. E as franjas, elas vão fazendo num batimento ciliar, e em movimento de contrações, vão trazendo o óvulo como se fosse uma esteira rolante. E ele vai trazendo o óvulo. E quando o óvulo chega mais ou menos nessa distância, eles são surpreendidos, o óvulo, por os espermatozoides que chegam em torno de 100 a 200 dos 500 milhões de espermatozoides que saíram. E esses 100 a 200 envolvem o óvulo como se fosse uma festa. O óvulo, ele vem com material para se nutrir, porque senão ele morre. E esse material, ele precisa ser vencido, esse fluido folicular, ele precisa ser vencido. E os espermatozoides começam a tentar dar o grande beijo, o grande abraço. E quando um consegue varar as duas estruturas que envolvem o óvulo, que embriologicamente chama-se corona radiata e zona pelúcida, quando ele penetra o óvulo, ele então estabelece uma enzima, como se fosse um sinal, como se fosse um cartão desses que a gente usa no hotel, e então a porta se fecha. Ou seja, o óvulo se fecha para que nenhum outro espermatozoide entra. Nesse momento, nós temos a fertilização, a fecundação, que se dá exatamente nesse ponto. A embriologia, no entanto, não consegue explicar, nem a andrologia, nem a medicina fetal, como é que se dá esse fenômeno de que um espermatozoide penetra e não o outro, porque se chegaram 200, quem vai penetrar? A primeira hipótese é de que se foram 500 milhões, quem chegou são os mais aptos, não é? Porque tem espermatozoide que tem 2 cabeças, tem espermatozoide que tem 2 caudas, tem um espermatozoide que tem uma cabeça pequena, tem um espermatozoide que é cabeçudo demais. Tem vários espermatozoides atrapalhados. Eles não são todos normais, eles são que nem a gente. Tem uns mais normais e outros menos. Então, quem vai vencer essa viagem de 20 centímetros nessa velocidade incrível, como alguém que vai atravessar uma baía de um extremo ou outro a nado, chegará primeiro na outra margem quem?
o mais apto, o mais veloz, o mais capaz, o que tem mais nutrição, o que tem mais rigidez. Curiosamente, se é verdade que muitos espermatozoides atrapalhados, porque não conseguem caminhar muito, vão ficando a meio do caminho, às vezes quem chega lá é entre aspas, doente. Ele traz uma carga cromossômica alterada. Ele traz um cromossoma a mais ou um cromossoma a menos. Ora, ele está, de alguma forma, disfuncional em relação aos outros, mas porque é esse que conseguiu vencer a caminhada, o nado, e porque foi esse entre os 200, 150 que chegam, porque foi esse que fecundou e não um outro melhorzinho, mais saudável. A embriologia não consegue explicar esses acasos da natureza. Porque o espermatozoide que penetrou é um que traz uma vulnerabilidade às mutações gênicas, ou seja, quando começar a houver o processo da embriogenia, ele vai apresentar alterações e o embrião vai ficar alterado. Mas o que a ginecologia não sabe explicar, junto com a embriologia, é porque esse óvulo brotou e não esse. Porque foi a extrusão desse óvulo e não desse outro, não desse outro. Porque às vezes o óvulo que vem, ele não é o óvulo perfeito, não é o óvulo normal, ele é um óvulo que traz uma carga genética alterada. Ele traz o cromossoma X fraco, que gera uma patologia semelhante, que faz parte do espectro autista. O X fraco, frágil. Por que foi esse folículo que amadureceu e não o outro? Essas questões, pela lei do mecanicismo médico, pelo olhar da biologia puramente material, não consegue se explicar. Por que este óvulo e não aquele outro que surgiu e por que este espermatozoide e não um outro mais saudável? O fato é que há um abraço paralímpico às vezes, porque quem ganhou foi um deficiente. E nesse abraço, que gerou uma criança que vai ter síndrome de Down, uma trissomia cromossômica, esse ser agora chama-se ovo ou zigoto. E ele traz a carga genética, aqui nesse exemplo, de uma síndrome de Down. E ele vai sendo levado pela esteira rolante 3 a 4 dias, até que caia dentro da nave. Eu digo que é quando vai se celebrar a festa do acasalamento, que demora 9 meses. Ele é semelhante a um grãozinho de areia, visível a olho nu, que jogado num tapete felpudo, que é o útero com endométrio, ele ali colocado, vai começar o fenômeno da sua enraização. É fantástico. É de se celebrar. É de orar quando se lê esse momento da embriologia. Porque esse bichinho, ele vai se multiplicando neuroticamente, como que? Ele vai numa velocidade, se transformando na mórula, depois na blástula, depois na grástula, depois na neurula. E quando chega nessa fase, começa o fenômeno mais decisivo da formação de todos nós. É exatamente o 3º para o 4º mês, quando vai surgir os 3 folhetos que vão determinar toda a nossa formação biológica. Do 4º mês ao 8º mês, a embriologia chama de embriogênese, ou seja, é o período onde vai se formar todos os órgãos do organismo. E com 3 meses, nós somos apenas 3 milímetros. Com 3 semanas, nós somos apenas um ser com 3 milímetros. Com 8 meses, ou seja, 8 semanas com 2 meses, nós somos um ser que apresentamos 3 milímetros, mais ou menos desse tamaninho, 3 centímetros. Quando completamos o período, finalizamos o período da embriogênese, exatamente na 8ª semana, no 2º mês, quando vamos entrar para o 3º mês, nós somos 3 centímetros, como se fôssemos uma azeitona, pesando 4 gramas. Mas, antes que completemos o 1º mês, o nosso coração já pulsa.
a estrutura cardíaca, ela se faz. E esse batimento cardíaco, que começa singelo, depois ele vai disparando à medida que o embrião vai se desenvolvendo, e depois ele vai voltando para um nível mediano. É essa pulsação que Bernard Eneiterson, o notável ginecologista e obstetra norte-americano, que chefiou a segunda clínica mais importante dos Estados Unidos na produção de aborto, que pugnou pela liberação do aborto, fez um movimento oposto. Estudando a fetologia, e se alinhou com o grupo Provida para ensejar nos Estados Unidos, mesmo nos estados onde o aborto era legal, de que toda mulher tivesse o direito de ver uma ultrassonografia, que, naturalmente, havia uma sabotagem por conta da indústria do aborto, que está entre as 10 indústrias mais rentáveis economicamente dos Estados Unidos e do mundo. Então ele dizia, toda mulher tem o direito de ver um ultrassom, porque quando você vai com o ultrassom, antes que complete um mês de vida, já tem o coração batendo. Ele bate. Você não só vê, você ouve na ultrassonografia o coração bater. É impossível ficar insensível a um coração que bate. É impossível. Precisa ser um esquizofrênico. E toda mulher que vê no ultrassom, ouve através de um ultrassom, ela declina de seguir no aborto, cedendo, portanto, a vida e se contraditando ao argumento de que nada tem, apenas só carne, não tem coisa nenhuma, não há nada. Se uma bactéria em Marte está sendo buscada para que se decline de que a vida também está fora da Terra, está em Marte, imagine um coração que bate 74, 75 vezes por minuto. Esse fenômeno da embriogênese que se dá da 4ª até a 8ª semana, portanto, nos 2 primeiros meses, nós formatamos o nosso corpo. E ao formatar o nosso corpo, quando a gente entra para o 9º mês, ou seja, a 9ª semana, portanto, o 3º mês, nós entramos no período fetal, deixamos de ser embrião para ser fetos. O feto, a diferença para o embrião, é apenas de que no embrião foi tudo determinado e o feto é só engorda e amadurecimento só. Então, o período mais crítico do ponto de vista médico é a fase da embriogênese. Esse período de 2 meses que ali se estabelece no início da gestação. Dessas 8 semanas que inicializam a formação do nosso corpo, que quando termina tem apenas 3 centímetros, 4 gramas, como se fosse uma azeitona. Aí termina o período da embriogênese. Vai começar o período fetal, que é o amadurecimento e o desenvolvimento do ser. É nesse período da embriogênese que o vírus da Zika, como o vírus de qualquer outra patologia que possa afetar o embrião, pode alcançar a mãe e alcançar o feto e determinar má formação congênita, determinar alterações congênitas. Esse é o período no qual nós somos mais sensíveis. O período fetal já é menos, mas ainda possível de ser afetado, mas menos. É o período da embriogênese que nós somos mais afetados pelas medicações. É o início da gestação. Assim sendo, esses 9 meses o ser vai se multiplicando para finalmente surgir criança. A ciência espírita postula de que o início da reencarnação, quando Allan Kardec perguntou em que momento a alma se une ao corpo, os espíritos disseram na questão 344 de O Livro dos Espíritos, na concepção. Ali se inicia o processo da reencarnação e ele se conclui, se formata por ocasião do nascimento da criança, dizem os espíritos ao próprio codificador àquele tempo. Esse, portanto, é o parâmetro espírita para definirmos a vida biológica em consonância com a vida psíquica. O espermatozoide que foi selecionado e o óvulo que foi selecionado, eles o foram mediante ascendentes espirituais. Não foi o acaso biológico.
Não foi um capricho da natureza que gerou um ser super bem formado ou super bem mal formado geneticamente, ou vulnerável às alterações de natureza das mutações gênicas. E é também nesse período da embriogênese que surgem as malformações congênitas, que não tem nada a ver com a hereditariedade necessariamente. É um que nasce sem a mão, um que nasce sem o pé, um que nasce sem uma parte do cérebro. E é aí que nós entramos num período delicado, porque também as ciências não sabem explicar, mesmo não tendo ascendente genético, porque congenitamente surgem seres alterados. O que é que altera os seres? Em Belém tem uma médica notável, católica, fiel à sua fé, o seu parceiro católico. O primeiro filho dela nasceu surdo, o segundo nasceu surdo. Ela então fez um estudo genético, aprofundou no estado de São Paulo e nada foi encontrado. Veio o terceiro filho surdo, sem nenhuma tara genética. E quando ela teve a quarta gestação, os médicos que a acompanharam aquele tempo, todos, sem exceção, foram de comum acordo que ela deveria abortar. E ela, católica, disse: eu não aborto. Eram 3 filhos surdos, pois o quarto surgiu normalzinho da Silva. Moleque ouve que tem ouvido de tuberculoso. Veio para ajudar a mãe a cuidar dos 3. Eu acompanhava como médico o quarto. Já tinham nascido os 3. E me encantava de ver a alegria daquele espírito que renasceu para ser o suporte dos pais, no apoio aos 3 outros irmãos que apresentavam deficiências absurdas do ponto de vista da audição. Eram surdos. Esse processo a medicina não sabe explicar. Ela não tem parâmetros, porque a genética, em sendo consultada, não respondeu adequadamente para dizer, não tem uma tara genética. Não havia nos estudos cromossômicos nenhum indicativo de pelo que aquelas crianças tinham nascido surdas. E do ponto de vista estatístico, ela tinha todo o apoio, e o apoio das autoridades médicas, que a despeito de ser crime, naquela época apontar o aborto nessa circunstância, como é também ainda hoje, ela se colocou contra e deu no que deu, uma família formosa. Esse processo, ele é engenhoso, e nós vamos conseguir entender melhor essa dinâmica do processo do renascimento quando nós mergulhamos nos ascendentes espirituais. É impossível olhar a vida numa perspectiva cerebrocêntrica, ou seja, que olha a vida como se fosse o cérebro. Nessa visão, nós estruturamos o cérebro como sendo a nossa única referência existencial. É uma visão materialista, mecanicista e habitualmente ateísta, de que a vida é decorrente da conjunção das moléculas, das células que organizam o organismo, e do organismo a parte mais nobre é o cérebro. Se o cérebro não está formado, você pode eliminar o ser, porque o ser não existe. E se o cérebro morreu, você pode eliminar o ser porque o ser não existe. Esse olhar materialista, cerebrocêntrico, que reduz o ser humano ao cérebro, que diz que o amor, o sentimento, a emoção, a inteligência é decorrente dessa máquina cerebral, neuronal, ela é uma visão inteiramente dissociada da visão espiritocêntrica, que a ciência espírita propõe, que coloca o centro da vida não no corpo, mas na alma. A vida, ela não se origina no cérebro, mas na dinâmica espiritual que antecede o cérebro. É esse olhar espiritocêntrico que o Espiritismo traz e nos cumula de bênçãos numa interlocução com a academia para que possamos olhar o ser para antes da formação do neuroblasto, mais ou menos no 14º dia do processo embriológico, quando surge a manifestação do nosso sistema nervoso central. Nós já somos nós mesmos antes do 14º dia, porque o ser, a inteligência, o amor,
o sentimento, a nossa capacidade intelectiva, emocional, volitiva, ela está posta antes de que o cérebro se estabeleça a partir do momento da concepção. Qualquer um dos senhores que fizerem regressão para a primeira semana de vida vão descrever cenas que se estabeleceram quando a sua mãe ainda não sabia que estava grávida. Nas 2 primeiras semanas de vida, sua mãe ainda não sabia que você estava grávida, nem seu pai. E são capazes de fazer narrativas extremamente curiosas, algumas das quais que você pode apontar e confirmar de que o ser, ele transcende a dinâmica cerebral, porque ele o antecede, ele que modela o cérebro. Na visão materialista, o cérebro é a vida e a dinâmica mental é uma consequência. Logo, a nossa subjetividade, ela é um epifenômeno do cérebro, é uma consequência do cérebro. Na visão espírita é o contrário. O ser é a nossa subjetividade, é o espírito. O cérebro é o epifenômeno da mente, é ele que decorre da mente. O programador que articula a máquina é o espírito. E a máquina é o cérebro que ele dedilha, que ele aciona, que ele modela, mais ou menos perfeito ou imperfeitamente. Então é esse olhar que a proposição espírita faz e que se alinha com alguns ramos da academia que timidamente vem desde a década de 40 se colocando no mundo, com a parapsicologia de Heine, quando ele afirma que o psiquismo independe do corpo, não é físico, não é material, não é biológico, com as experiências de quase morte, onde a pessoa sai do corpo e vê o seu corpo. Ela está fora do cérebro e vê o seu cérebro. E as experiências de quase morte suscitam e se confirmam, porque quando a pessoa volta para o corpo, ela descreve o que aconteceu na sala cirúrgica, por exemplo, diz aonde se guardou a dentadura da pessoa. Não, guardaram a minha dentadura. Não, eu vi a enfermeira colocou na 3ª gaveta do armário tal. Vão lá na 3ª gaveta, está lá a dentadura do cidadão quando estavam tentando entubá-lo, reanimá-lo, tirando a dentadura. Ele estava fora do corpo vendo a cena. As experiências de quase morte, também da tanatologia, no leito de morte, elas também contribuem com a EQM para mostrar que a vida psíquica independe do cérebro. E Elizabeth Kübler-Ross, talvez a mais notável tanatologista do mundo, documentou de que a vida estava fora do corpo nos seus estudos, nas suas pesquisas, e há um dos casos mais fascinantes, que é com a senhora Schwartz. Ela fazia a doutora Ross nos Estados Unidos, ela era suíça e morava nos Estados Unidos. Foi pediatra, depois foi psiquiatra, estudava os pacientes terminais. Ela fazia encontro com os estudantes e fazia entrevista com os pacientes terminais. E uma vez veio essa senhora, chamada a senhora Schwartz. A senhora Schwartz era uma senhora curiosa, interessante, porque a enfermeira disse: doutora, essa é uma mulher que não morre. Ela vai para a UTI e não morre. Ela já foi quase 10 vezes para a UTI e não morre. E a senhora Rossi ficou curiosa, porque a senhora não morria, já que ela era uma terminal, mas não terminava. Levou a entrevista e descobriu na entrevista, e conversando com a senhora Schwartz, que ela não morria, porque ela tinha um filho que era de menor, e o esposo era esquizofrênico, ela tinha medo de morrer e deixar o filho desamparado. Então a doutora Rossi disse que havia uma instituição nos Estados Unidos, pública, que poderia fazer com que ela, em comprovando que o esposo era esquizofrênico, passasse a tutela do filho para uma outra pessoa. E ela assim o fez. Então a doutora Rossi, como que, tinha liberado a senhora Schwartz para morrer. Curiosamente, depois de 1 ano, lá vem a senhora Schwartz. Doutora Rossi, eu quero ser entrevistada de novo. E a doutora Rossi disse: não, eu não entrevisto uma pessoa 2 vezes. Não, mas eu tenho uma coisa muito importante para dizer na entrevista. Não. Ela insistiu tanto que a doutora Rossi cedeu. E ela começou a falar das mesmas histórias. Quando ela notou a inquietação da psiquiatra, porque ela estava repetindo as histórias, então ela foi para o ponto que era novo. É que ela tinha novamente feito uma parada cardíaca dentro de um novo internamento em UTI. E quando ela fez a parada cardíaca, a enfermeira veio, notou, viu um sangramento, voltou e foi chamar a equipe médica para a ressuscitação. E ela estava fora do corpo e ela viu. O médico entrou e começaram a ressuscitá-la.
E um estudante, que era um assistente, nervoso, começou a contar piadas. Ela ouviu a piada, depois ela reproduziu a piada para o médico. E lá pelas tantas, o que aconteceu com a senhora Schwartz? Voltou para o corpo. Quer dizer, danada era que nem gato, não morre. E ao voltar, ela disse para a equipe médica que ela viu tudo de cima, que ela estava desconectada do corpo, e narrou as cenas, narrou a piada do estudante. E quando ela narra isso, os estudantes estão pensando que ela é da cuca. E a doutora Rossi dando a maior credibilidade. Quando ela saiu, a doutora Rossi foi conversar com os alunos, e a doutora Rossi confirmou de que dava credibilidade. Aí os alunos começaram a achar que a doutora Rossi também não funcionava bem. Porque todo psiquiatra, no olhar da maioria, parece que não funciona bem. Você veja que ninguém diz assim, lá vai meu psiquiatra. A gente diz, lá vai meu cardiologista, lá vai meu pediatra do meu filho, mas ninguém diz, lá vai meu psiquiatra. Se o psiquiatra chega, a pessoa vira o rosto, porque não quer cumprimentar o psiquiatra, que alguém pode ver e interpretar mal. Porque é médico de doido. Não é médico de doido, é médico para não deixar a gente endoidar. É o contrário. Então tenha prazer de apresentar o seu psiquiatra presente. Não precisa fazer uma festa, mas pode comunicar, não faz mal não. Eles começaram a achar que a doutora Rossi não estava funcionando bem. E ela então, a partir daí, começou a estudar as experiências dos pacientes que viviam esse fenômeno de quase morte, junto com o pastor luterano que trabalhava com ela no hospital. Ela contabilizou mais de 20.000 entrevistas. O pastor, em função das dificuldades no hospital, saiu do hospital. Entrou um substituto na capelania. E um dia, quando ela já está para desistir, agoniada com a pressão que o hospital fazia, ela, quando vai declinar e dizer para o pastor que ela ia abandonar o hospital, quando abre-se a porta do elevador, quem está dentro do elevador? A morta-viva, a senhora Schwartz. Ela tomou um susto, o pastor, novo substituto, olhou, não viu nada, se assustou, provavelmente, e ele então entrou e ela ficou de fora e a senhora Schwartz saiu e disse, doutora Rossi, venha comigo ao consultório. E saiu na frente e abriu o consultório. Foi a paciente que abriu o consultório. A doutora Rossi sentou, estava perplexa diante da senhora Schwartz, que ela sabia que tinha morrido, mas que estava diante dela. Ela sorriu e disse, eu vim aqui por duas coisas. A primeira, para dizer para você, obrigado por tudo que você fez por mim. A segunda, para você não desistir do seu projeto de pesquisa, porque ele ainda não acabou. Como é que ela sabia? Isso eram os pensamentos íntimos da doutora Elizabeth Kübler-Ross. A doutora Rossi pegou a xícara de café, apertou bem, tomou o café para certificar de que ela estava lúcida. Com dúvidas de alucinação, ela pegou um papel, pegou uma caneta e pediu para que a senhora Schwartz deixasse um bilhete para o pastor luterano que tinha abandonado o hospital. A senhora Schwartz não se fez de rogada, pegou a caneta e deixou um bilhete e assinou para o pastor luterano. E desapareceu. Ela olhava, o bilhete estava escrito, dirigido ao pastor Heine, e a assinatura da senhora Schwartz. Esses eventos e outros mais concretos e visíveis e robustos estão surgindo na academia aos poucos, vindo ao encontro da visão espiritocêntrica que o Espiritismo propõe. Nós somos um ser que transcendemos o corpo antes dele e seguimos pós a sua morte, experimentando a vida como um fenômeno eternal e não como um fenômeno terrenal. A vida biológica é biológica, mas a vida, ela transcende a vida biológica, incluindo-a. E é nessa perspectiva espiritocêntrica que o Espiritismo nos traz essa visibilidade de que tudo está suscetível a uma lei de causalidade e não de casualidade.
O acaso é a expressão com que o divino assina a sua obra para se manter oculta. Mas a vida, ela funciona num fenômeno de causa e efeito. É esta lei que regula as nossas incursões no corpo. Dentro da vida, várias existências. Logo, a reencarnação, que também no século passado, timidamente começou a surgir com as contribuições de Banerjee na Índia, com as contribuições de Ian Stevenson nos Estados Unidos, esse médico canadense que pesquisou, e a sua última publicação é notável porque ele relaciona a biologia, a reencarnação e as marcas de nascença. O nosso Hernani Guimarães Andrade no Brasil, criador do Instituto de Psicobiofísica brasileiro no estado de São Paulo, que propôs pesquisa na reencarnação, mostrando a reencarnação como uma lei natural, sem o que nós não podemos entender o fenômeno da embriogênese. Não podemos entender a seleção do espermatozoide e do óvulo. E não podemos entender as taras genéticas e, igualmente, as alterações congênitas. Assim, nós conseguimos entender de que, segundo a lei de causalidade, é o espírito que se vale de uma alteração orgânica, ou de um vírus, ou de uma bactéria, ou de uma radiação, e modela um corpo alterado ou não, de conformidade com as suas necessidades. Eu conheci em Brasília o Alberto da Rocha, filho de um casal mimoso, que eu tive a oportunidade também de conviver com ele algumas vezes. Nancy, Leda e Narciso é o casal, hoje já bem idosos. Esse casal, quando ela tinha 24 anos, ela engravidou. E experimentou o vírus da rubéola, que lembra o vírus da Zika. E experimentou o vírus da rubéola exatamente nesse período crítico da gestação, onde as marcas, as alterações promovidas pelo vírus, as alterações de natureza infectológica, se estabelecem no corpo. E quando Dona Leda Rocha foi consultar-se com seus 24 anos, o médico constatou a rubéola, ela estava doente, e disse, você precisa fazer o aborto, é rubéola. Ela disse, mas por quê? Disse, porque ele vai apresentar, ele vai nascer cego, surdo, pode nascer um monstrinho. Ele disse, doutor, deixa a minha criança nascer, deixa o monstrinho vir. Aí ele achou que era coisa de mulher, que mulher é muito sensível, ele pegou, foi com o pai que trabalhava no hospital, que era o Narciso. Chegou com o Narciso e disse, Narciso, sua esposa está com rubéola, está doente, e tem que fazer o aborto. Disse, mas por quê? Não, porque vai nascer um monstro. Aí o Narciso olhou para ele e disse, esse monstro vai me comer? Aí o médico deu um sorriso sem graça, um sorriso amarelo, porque ficou meio sem jeito. Disse, nem tanto. E disse, deixa o monstrinho nascer, mas vai nascer alterado. Aí Narciso perguntou, o que disse a Leda? Não, para vir, então que venha. Nasceu o quarto filho. Você veja, uma mulher com rubéola, já tendo 3, era o quarto filho. Nasceu uma criança diferente das outras, porque robusta, com os olhos claros, diferente dos irmãos. Loura, que ficou sendo apelidada, depois que foi crescendo, como o alemão grosso, porque ele era imenso. O mais bonito dos irmãos, se é que se pode estabelecer um critério de beleza, porque é muito subjetivo. Mas o Alberto da Rocha foi essa criança fantástica que se desenvolveu, nasceu e se desenvolveu normal. Normal não da Silva, normal da Rocha. E quando chegou na escola, era o primeiro aluno da escola. Depois fez medicina. E na época em que eu escrevi o livro que está publicado, Respeite a Criança, Cidadania desde a Concepção, em que eu narro a história dele, ele tinha feito mais de 120 mil atendimentos de crianças. E ele faz uma declaração que eu introduzo no livro, quando ele diz, eu fico pensando, se minha mãe tivesse me abortado, das crianças que eu acolhi no atendimento público, das outras que eu salvei na emergência, dos trabalhos educativos que fiz junto aos pais, das minhas 2 filhas que nasceram, e ele vai arrolando as consequências. Um médico notável,
que certa feita chegou na enfermaria, tinha uma criança emburrada que não deixava ninguém examiná-la, chutava, brigava. E as pessoas chegavam, os colegas, os pediatras, e não conseguiu. Ele chegou, aproximou-se, deixa comigo, isso é comigo. E aí o pessoal estranhou, porque já tinha sido mais de um que tinham abordado a criança e não conseguiu examiná-la. Ele chegou lá, quando o pessoal ficou olhando, ele estava examinando a criança todinha. Ele disse, o que aconteceu com o Alberto? Como é que ele conseguiu examinar? Depois a criança saiu sorrindo da enfermaria. Aí o povo ficou muito intrigado. No outro dia, quando o Alberto chegou, de novo a criança emburrada, dando coice, não deixava ninguém examinar. O Alberto, se você não conhece psicologia infantil, cara, pode deixar, isso é comigo, dá licença. Aí entrou, a criança deixou ele examiná-la, depois de novo saiu sorrindo. E ninguém conseguia entender a magia do Alberto. Qual era a pegada que ele tinha para poder transformar as resistências em vulnerabilidades e a acessibilidade para atender a criança. Por fim, uma colega que estava se transformando de posto, que isso era no hospital público, ela disse, eu vou mudar, mas eu só saio daqui depois que você me disser como você conseguiu examinar aquela criança. Eu disse, psicologia infantil. Eu cheguei com ela, disse, tu quer ganhar R$2? Tem R$2 se tu deixar eu examinar. A criança, aí ele pegou e disse assim, tem mais R$2 para tu sair rindo. Era 4 consultas, ele pagava para a criança R$4 para examinar a criança, deixar naturalmente a criança feliz, mais saudável, e zoar ainda com os colegas. Esse é o Alberto, esse homem notável. Que a última vez que me escreveu, ele disse, Alberto, estou a 200 metros da minha casa dos meus pais. Cuidar deles. Porque meu pai está ancião e a minha mãe desenvolveu Alzheimer. E quando eu fui falar na comunhão espírita, ele estava lá e disse, Alberto, já não são 200 metros, já mudei para mais próximo, estou a 100 metros dos meus pais. Para cuidar da minha mãe que tem Alzheimer e do meu pai que está ancião. Família espírita, coerência da moral com a ética, atitude que corresponde à crença, porque se transforma em sabedoria na realidade do cotidiano. Dona Leda e seu Narciso eram espíritas. Se viesse monstrinho, como veio, e olha que tamanho de monstro veio, ele deveria vir para que eles pudessem atendê-lo. Porque essa é a dinâmica da compreensão espírita. Eu atendi uma criança antes disso. Na evangelização do Centro Espírita Ivon Costa, tinha uma jovem que era minha evangelizanda. O tempo correu, ela fez medicina e depois foi para São Paulo. E num dia ela me procura e disse assim, Alberto, você não sabe o que aconteceu. 6 meses antes de eu engravidar, eu sonhei que ia ter uma gravidez gemelar. Uma gravidez de gêmeos. E eu acordei e disse, falei para o meu esposo, meu amor, não, eu vou ter uma gravidez de gêmeos. E sorrindo, e ele disse, eles vão nascer alterados. Eu disse, como assim? Não, porque eu tenho uma intuição de que vou ter um filho com alteração orgânica. Ela espírita, ele mais ou menos, simpatizante, casou com ela, está se aproximando. Ela disse, e se nascer com alguma alteração? Ele disse que venha, eu estou para acolher. 6 meses depois, ela engravidou de gêmeos. E os gêmeos experimentaram microcefalia, decorrentes do citalomegalovírus, que é um vírus, à semelhança de outros tantos, que ela tinha citalomegalovírus, mas estava bem. Quando engravidou, ativou e o vírus contaminou as 2 crianças. Nasceu as 2 crianças com microcefalia. Um homem e uma mulher. Ela me levou para que eu pudesse cuidar, em apoio aos tratamentos que ela já vinha fazendo, e espírita, documentou o diagnóstico antes das crianças nascerem, e estava fazendo os acompanhamentos terapêuticos necessários, como vem fazendo.
Depois de 1 ano e meio em que as crianças foram se desenvolvendo, havia uma expressão de desenvolvimento muito diferente, porque a mulher se desenvolveu muito bem nas proximidades da normalidade. E o garoto encruou e não se desenvolvia. Precariamente o desenvolvimento. Então ela me dizendo, Alberto, eu frequentando ao centro, pedindo ajuda. Por quê? Me sentindo culpada, porque um desenvolvia, o outro não desenvolvia, pensando no futuro deles. E aí eu entrei em transe durante o sono. E um espírito se aproximou de mim e disse-me, ele não vai ter o mesmo desenvolvimento que ela. E mais ou menos em torno de 11 anos, ele vai desencarnar. E ele vai desencarnar para que ele não se suicide novamente, porque ele não tem estrutura de ir mais adiante. Ela disse, eu acordei em lágrimas, porque era a explicação que eu precisava ter para ficar com o coração sereno, vendo 2 filhos, um se desenvolvendo, o outro não, sem saber porquê, mas agora, à luz do pensamento espírita, e com esclarecimento, eu me dei conta de que ele está seguindo o ritmo terapêutico dele, e vai até o ponto que deve ir. Esse é o olhar espiritista. Quando nós olhamos do mais alto, dentro da lei de causalidade, o processo da evolução, de que cada um tem aquilo que merece na fala de Jesus, a cada um segundo as suas obras. E de que as alterações orgânicas, elas vêm em consonância com as necessidades específicas que nós apresentamos. E de que o nosso sistema regulador de análise, de julgamento, não se pode adstrir a um processo biológico. Porque se fizermos isso, corremos risco de fazer como fez o Supremo Tribunal Federal numa atitude de rara infelicidade. Quando, um dia depois de uma mensagem de Joana de Ângeles, aprovou os abortamentos dos fetos anencéfalos. E criou, portanto, mais um espaço para a legitimação do aborto que vai, aos poucos, ganhando amplitude dentro do nosso país. Dizendo da inviabilidade da criança pós-útero. Porque o feto anencéfalo, que é uma palavra um pouco inadequada, porque ele tem encéfalo, mas tem parte do encéfalo subtraída num fenômeno de congênito, ele não tem a calota craniana, habitualmente não tem os hemisférios cerebrais ou parte deles, mas ele tem o tronco cerebral. E, curiosamente, o tronco cerebral é a área onde o espírito si faz o seu processo de inserção, de domínio no corpo, como diz o espírito André Luiz, falando dessa região do tronco cerebral chamado diencéfalo, quando o André Luiz diz que é ali que o espírito, como que, faz a regência da nossa matéria mental vinculado à nossa glândula pineal, a glândula da vida mental. Numa fala que vai coincidente com o neurocientista do século passado, quando escreveu um livro, O Mistério da Mente, Penfield, Wilde Penfield, quando diz que o centro da consciência está no tronco cerebral alto e de que os hemisférios cerebrais não conseguem muitas vezes expressar a consciência, mas de que é no tronco cerebral que a mente ela se expressa como um portal de entrada e de saída da consciência. Não é um espírita que está dizendo. Penfield é um neurocientista. Fala de consciência e fala de mente, e fala da mesma região que André Luiz cita através de Francisco Cândido Xavier. Não tem o hemisfério cerebral, não pode expressar-se motoramente, não pode expressar-se intelectivamente, fica pobre a emoção, mas tem ser. Esses anencéfalos habitualmente nascem, vivem alguns dias, algumas semanas, morrem. Alguns vivem alguns meses, e uns poucos varam os meses e ultrapassam anos. Poucos, muito poucos. A maioria morre antes do primeiro mês. Mas a anencefalia, esse processo de vir sem uma parte do encéfalo, é resultado de uma ação desequilibrada do espírito. E Joana de Ângeles, um dia antes do tribunal arbitrar, indebitamente, porque legislou de uma certa forma,
sob essa medida que vem sorrateira no nosso país, querendo legalizar o aborto, que por trás está o interesse econômico, Joana de Ângeles propõe de que a anencefalia em muitas ocorrências é o tiro com arma de fogo que você lançou sobre a cabeça, ou a projeção dos abismos, dos edifícios, quando você se suicida, lesando o corpo, lesando o perispírito e modelando um novo corpo já no movimento de autorrecuperação do espírito, fazendo o caminho de volta. A anencefalia, portanto, não é um ser destituído de vida. Ele é um ser que está comprometido na sua expressão, mas é um ser. E é um ser humano. Porque, pasmem, meus amigos, todos os embriologistas, os mais famosos, eles são em comum acordo de que quando inicia a fecundação, inicia-se a vida humana. Quando Carl Bayer, o pai da embriologia, afirma a vida humana começa na concepção. Ou quando Lerume, o pai da genética moderna, diz, quando esteve no Brasil no ano de 1988, quando nós aprovamos a Constituição, ele disse, se um aluno meu de citologia não sabe diferenciar um zigoto de um homem, de um ovo, de um chimpanzé, ele está reprovado da minha disciplina. Porque um zigoto de um homem, o ovo de um homem, do ser humano, ele está inteiro e completo, e você poderia dar uma carteira de identidade internacional. Isso em Brasília, isso, quando esteve aqui em Brasília. Uma carteira de identidade internacional. Os embriologistas são fantásticos, porque eles dizem aquilo que a proposta espírita diz, sem conhecer os ascendentes espirituais. Quando, na fala de Dernival, por exemplo, da Silva Brandão, quando ele diz, quando há fecundação, cria-se um novo sistema independente da mãe. E ali está um ser humano e completo. Ser humano, diz ele, porque o humano é humano desde a concepção. Nós não temos uma fase onde nós nos humanizamos, ou a gente é humano ou não é humano. E um ovo de um homem, de um ser humano, é de um ser humano, ele é um ser humano. E é completo, porque depois que se forma a célula ovo, está ali determinado todo o desenvolvimento e maturidade do ser completo. Ele não precisa de mais nada. Ele tem dentro de si completo todo o seu desenvolvimento. Ele é um ser completo, nada obstante esteja interligado com o ventre materno. Mas, meus amigos, me desculpe essa fala, às vezes incomodadícia, mas nós precisamos arregaçar as mangas para celebrar a vida que está sendo ameaçada e ensejar a possibilidade de impedir que o crime do abortamento se amplie no nosso país, que acabou de celebrar uma Paralimpíada de respeito aos deficientes. Porque a nossa Constituição, ela emerge da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, depois de uma Segunda Guerra Mundial, onde Hitler deveria ter estabelecido de uma raça pura e perseguia os judeus, os homossexuais, os negros. Esse olhar da falta de garantia, de proteção ao ser humano enquanto direito de vida, está postulada nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos nós somos livres e iguais. E no artigo 3º, temos o direito à vida, à proteção e à segurança. A nossa Constituição se inspirou nisso e construiu um Estado democrático de direito, e no seu artigo 5º coloca como inviolável a vida, dentre outros, e assegura, enquanto Constituição, garantias que devem ser asseguradas aos nossos direitos constitucionais, e o direito de viver, o olhar de que é um ser humano, um sub-humano, um deficiente. Isso nos fez colocar os indígenas e os negros numa condição de sub-raça e tratarmos eles como animais. Isso fez com que Hitler tratasse os judeus de uma forma diferente. Isso fez com que os operários fossem tratados como uma subespécie.
Isso fez com que os negros na África do Sul ou nos Estados Unidos antes de Abraham Lincoln pudessem também ser caracterizados como menos. Nós precisamos tomar muito cuidado porque a gente pode reencarnar numa condição como essa. Até por egoísmo a gente deveria votar contra, fazer campanha contra. A gente não sabe o nosso dia de amanhã. Não é verdade? Ou você se garante? Porque não nasce anencéfalo só quem se suicida. Nasce anencéfalo quem faz mau uso da intelectualidade também. Não sei se nós estamos imunes a isso. Quem tiver imune, levante-se e saia. Ninguém saiu. Todos estamos imbricados nisso. O respeito à vida. Que Allan Kardec perguntou aos espíritos, a questão 880 do Livro dos Espíritos, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Os espíritos começam o de viver. E comete delito aquele que manifesta-se fazendo qualquer impedimento ao ato de viver. Para nós espíritas, caríssimos amigos, a vida, ela tem que ser celebrada. Apenas uma circunstância pode ser evocada para impedir que a vida siga o seu curso numa perspectiva de destruição, que é quando a mãe corre risco de vida, o chamado abortamento terapêutico. Por quê? Porque é uma vida que não vai lograr estabelecer, não vai vingar, e coloca em risco a vida da mãe. Nessa circunstância, quando o embrião, ao invés de cair no útero, fica na trompa e se desenvolve, você, medicamente, tem que intervir, porque esse embrião vai se desenvolvendo, estoura essa trompa, morre o embrião e morre a mãe de sangramento de hemorragia interna. Não há nenhuma outra circunstância pela qual nós chancelemos o aborto que não seja apenas nessa circunstância. A mãe correndo risco de morrer. Se ela não correr risco, e mesmo no risco de morrer, ela é consultada, ou seu representante legal, para arbitrar. Porque algumas mães, às vezes, querem correr o risco. Não numa gravidez ectópica como essa citada, mas às vezes há patologias que podem colocar em risco a sua vida. E uma vez eu recebi um telefonema de uma amiga assim. Ela me telefonou e disse, o meu ginecologista obstetra quer fazer a ligadura de trompa. Eu digo, e qual é o problema? Ele disse, não, é porque ele diz que eu vou fazer a 4ª cesárea e ele diz que o meu útero não aguenta. Eu digo, então. Ela disse, mas se tiver mais um? Eu digo, você está brincando, né? Você quer deixar seu esposo viúvo, né? Porque ela ia fazer a 4ª barrigada e já tinha adotado 5. Então eu fiquei em dúvida se ela era por amor a um outro que poderia vir por ela, ou se era querer abandonar os 9 que estavam vindo, deixando com o esposo, ou que ela queria se vingar do esposo. E eu chamei a atenção dela para esse aspecto. Mas veja o pudor dela, com a possibilidade de ter mais um filho, porque não viria se fizesse a ligadura de trompa. Não há possibilidade de que se inviabilize uma gestação que não seja tão somente quando uma mulher corre risco de vida, e se ela escolher. Porque algumas mães optam correr o risco de vida e conseguem lograr êxito. E hoje a medicina avançou tanto que é mais fácil levar uma gestação a termo do que interromper a gravidez, que a mãe corre mais risco, na maioria das vezes. Por isso o aborto terapêutico cada vez é menor. Não há nenhuma outra circunstância plausível que se legitime o aborto, do ponto de vista da visão ético-moral espírita, que preconiza a vida mesmo em circunstâncias tão especiais como a do estupro. É uma das experiências mais dramáticas, porque a violação da intimidade materna, a transgressão da afetividade, sem sombra de dúvida, é a situação mais limitante para uma gravidez. Mas mesmo no estupro, não foi a criança quem cometeu o crime e não se lhe pode imputar a responsabilidade e eliminá-la, porque não foi ela quem cometeu o crime, foi o estuprador que tem que ser alcançado pela justiça. E se a mãe não der conta de ficar com a criança, doe para o Estado, para que o Estado encontre um lar substituto. Mas não aborte, porque o aborto não vai resolver o problema da primeira violência. E cria um espaço interno da mãe que todas as vezes que aborta, dentro de si mesma, gera-se um conflito.
Eu, quando tratava dessa questão e lia os espíritos que escrevem sobre essa questão, notadamente uma fala de Joana de Ângeles, ela diz de uma forma poética, e para mim era só poético e romântico. Ela diz mais ou menos assim: quando o espírito nasce em semelhante circunstância do estupro, e é acolhido com a amorosidade pelo coração maternal, quase sempre ele se transforma numa floração de bênçãos sobre a cruz de agonia em que o coração feminino se esfacelou. Eu achava lindo, tanto é que eu decorei. Lindo, poético, mas nunca achava que isso era de verdade. E um dia eu tive a oportunidade de testemunhar essa experiência com uma mulher que sofreu uma violência sexual, chegou comigo, jogou ultrassom e disse: se o senhor me perguntar se eu sou virgem, eu sou, porque eu nunca tive ato sexual com ninguém. Mas veja o ultrassom, lá estava o saco gestacional e o coraçãozinho do bebê. Ela disse: tal foi a violência do ato. Meus irmãos, essa companheira tinha 6 meses de espiritismo, só. Ela me conheceu numa viagem que eu fiz ao interior de um estado. E ela foi a Belém para viabilizar o aborto. Foi a 2 clínicas e, por motivos variados, declinou, foi à União Espírita Paraense, tomou o meu endereço e foi comigo. Numa circunstância muito curiosa, porque quando ela foi, a paciente que estava marcada faltou. Veja a combinação. E eu não precisei fazer muito esforço para convencê-la de que ela poderia ficar com a criança, ainda que naquela circunstância tão dramática. Ela ficou com a criança. E eu fiz uma profecia, quando ela se remeteu aos pais. Mas e os meus pais? Meus pais vão querer matar a pessoa que tinha violado ela. Eu disse no início, sim, esse vai ser um grande risco. Mas depois, sobre a criança que você acha que os pais vão rejeitar, você vai ter dificuldade de educar. Porque pai é uma coisa, avô é outra. Você vai ter dificuldade de ser mãe do seu filho, porque os pais vão querer ser a mãe pais deles. Não deu outra. Mais ou menos 7 anos, ela me mandou uma foto e escreveu atrás. Como se o garoto escrevesse para mim. Era um menino. Obrigado por você ter contribuído para que um dia essa foto existisse. Eu acompanho até hoje essa mãe. E num dos últimos encontros, quando eu me despedia dela, ela me abraçou. A criança hoje é um adulto, ela compôs uma família, está perfeitamente inserido, criança com nível superior, e ela me abraçou e disse: eu oro pelo Senhor todos os dias. Duro isso, né? Eu não pensei que um ato tão dramático pudesse ser uma floração de bênçãos sobre a cruz de agonia em que o coração feminino se esfacelou. Naquele momento o coração está esfacelado, mas esse espírito que eu conheço é uma graciosidade, ele é a alegria da casa. Veio naquela circunstância dentro da lei de causa e efeito, porque ela não fez nada para sofrer o estupro. Mas veio, ela acolheu e a vitória é crescente. E essa mãe me dizia com lágrimas nos olhos, ao se despedir de mim, que ora todo dia por mim, dá a demonstração cabal, com mais de 24 anos que esse evento se estabeleceu, de que é verdade de que a vida pode ser celebrada, mesmo quando ela surge em circunstâncias tão especiais, tão especiais. Por isso o Espiritismo tem essa grandiosidade, esse volume, essa robustez. Nada contra alguém que declinou da vida e escorregou e fez o aborto. Nenhum terrorismo com as mulheres e homens, porque isso não é um problema só das mulheres, é também dos homens, que abriram mão de uma possibilidade e por um momento de maturidade, no impulso, pressionadas, por vários outros motivos, cometeram o aborto. Nada na visão espírita de que vai ser abortada, de que vai nascer sem cabeça, sem pé, sem mão. Isso é terrorismo. O Espiritismo não é uma doutrina de terrorismo. O Espiritismo é uma doutrina de educação. E que nos chama a atenção que se eu me equivoquei, levanto-me e vou proclamar a vida, porque eu destruí um corpo, não destruí o espírito. E posso fazer um movimento de retomada dessa vida, colocando-a dentro da minha consciência,
num movimento gradual de reparação, a tal ponto que mais tarde eu serei capaz de falar de mim mesmo, como homem, como mulher, de um aborto que eu protagonizei como uma experiência que se concretizou como uma lição hoje, e eu tenho autoridade para dizer para o outro, não aborte, isso não é bom. Através do amor que cobre a multidão dos erros, entregando a minha vida para proteger as crianças, para evangelizar, para proteger uma mãe solteira, para entrar no Brasil sem aborto, essa instituição notável que tem feito esforços hercúleos, no momento em que o Supremo Tribunal Federal está agendado para se pronunciar sobre o Zika vírus. Está na mão da Carmen Lúcia, presidente do Supremo, para que ela dê a sua manifestação de que toda mulher que esteja vitimada pelo vírus da Zika legalmente pode estabelecer o aborto. Ainda que isso passe e seja assim, será legal, mas não será moral. O Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará, no último dado que eu coletei, de 90 grávidas por Zika, 1 nasceu com microcefalia. E é um instituto sério, de respeitabilidade internacional. Nasce com microcefalia quem pode. Não é o vírus que tem poder. Nós estamos aqui, tem vírus, bactérias, fungos. Nós não somos doentes. Você tem vários vírus dentro de você e está aí. Vírus da tuberculose, você pode ter o bacilo de Hansen, e você não é uma pessoa que tenha uma doença infecto-contagiosa, porque você está harmonizado. Ou, num dado momento, pode surgir quando, no quadro das suas necessidades específicas, surgirem demandas que precisam ir ao encontro das suas necessidades de aprendizado. Por isso, a perspectiva do olhar espírita se inclina ao nosso favor, para celebrar a vida, ainda que a vida possa estar desprestigiada, seja no ventre materno, seja alguém que vai com Alzheimer ou com doente terminal, que o pessoal apressa com a eutanásia, porque a eutanásia ativa no Brasil é crime também. E, no entanto, muitos começam pelo aborto para mais tarde generalizar a morte no nosso país. Tenhamos muito cuidado e façamos o nosso alistamento nos sites Provida. Sejamos aqueles que nas caminhadas Provida engrossemos fileiras e onde estivermos celebrando a vida em nós, sejamos aqueles que comunicam a vida para os outros, porque só quem tem um corpo sabe valorizar a vida que tem. Os seus pais acolheram você, do jeito que você é assim desse jeito, aí meio atrapalhado às vezes, né? Corporalmente, né? Alguém nem daria muito por você, né? Intelectualmente, às vezes, né? Com os conflitos que você tem, se fosse avaliar, mas nossos pais nos amaram a esse ponto. E eu digo mais, pense numa pessoa que você ama profundamente. Pense. A pessoa que você mais ama na vida. Agora pense que se essa pessoa cometesse um delito por impulso e se suicidasse, e fosse para o umbral, e o espírito amigo chegasse com você e dissesse, olha, essa pessoa que você mais ama está lá. Tem uma chance para ela dar uma melhorada logo. Você vai recebê-la como um anencéfalo, ou vai recebê-la e ela vai ser contaminada pelos vírus, você vai ser contaminado pelo vírus da Zika, ela vai nascer com microcefalia. Você aceitaria receber essa pessoa? Você tem alguma dúvida que você receberia essa pessoa? O amor é capaz de sobrepujar todos os limites inimagináveis que se nos anteponham. Se eu amo alguém, eu sou capaz de recebê-lo surdo, mudo, sem cabeça ou sem parte da cabeça. E vou recebê-lo por amor. Porque quando o amor ama, ele ama incondicionalmente. Não foi sem razão que Jesus conclamou para que as crianças fossem dirigidas a ele, que não as embaraçassem, falando para que os discípulos assim o fizessem. E nós, nesses dias,
estamos sendo chamados a fazer isso. Do nascimento ao curso da existência, no homicídio, no suicídio, até o final, quando é a eutanásia, às vezes, elaborada às escondidas, ou protagonizada no outro país, como a Suíça, onde ela é legal. Onde as pessoas fazem um testamento, fazem até missa, e ela é legalizada. Eu me mato no suicídio assistido. Mas lembro-me de Valéria, que era aquela mulher que Chico Xavier visitava. É uma deficiente. Na linguagem espírita, é um espírito que reencarnou num movimento expiatório. Estava lá, com o cérebro tacanho. Na linguagem psiquiatra, é um débil mental. Leve, moderado e grave. Ela era grave. Chico ia dar passe nela. E Chico, na sua ternura, queria que ela falasse e suscitava que ela pronunciasse o nome de Jesus, e nada da Valéria pronunciava o nome de Jesus. E ele ia regularmente dando passes e conclamando Valéria a pronunciar o nome de Jesus, que é um nome muito forte, que gera repercussões. E aí o Chico já fazia uma conferência em torno do nome de Jesus. E lá num dia, quando ele pede para que ela fale, ela diz, Jesus. Ele exultou de alegria, chamou a mãe da Valéria, olha o que Valéria está dizendo, diga Valéria. Aí a Valéria repetiu, Jesus. Passado algum tempo, Valéria desencarnou. Era o débil mental grave, uma alteração cerebral importante, que a gente acha que não vale a pena. E naquela circunstância, quando ela desencarna, foi-se Valéria e aquela semeadura ficou no tempo. Num dia Chico está com angina, com dor, pede ajuda espiritual, vem um espírito, estende as mãos luminosas, raios luminosos alcançam o plexo cardíaco de Chico, a angina vai, cede, a dor cede, ele visualiza o espírito e pede ajuda para aquele espírito, que ele pudesse mantê-lo naquele estado de serenidade, mas pede-lhe o nome para que ele pudesse orar em termos de gratidão. E o Espírito sorri e disse, você não está me reconhecendo? Ele disse, não estou reconhecendo. Ele disse, eu vou dizer uma palavra que você vai se lembrar de mim. Jesus. Ah, é você, Valéria. Era Valéria. Um débil mental grave, atendendo Chico Xavier numa angina. Por isso, os espíritos disseram a Kardec na questão 371, 72 e 73, falando do idiotismo, do cretinismo, que era a linguagem psiquiátrica da época, de que muitas vezes aquele que está com o cérebro retido, embaralhado, desmantelado, ele tem mais conhecimento do que você mesmo, que está muitas vezes na posição de um pai e de mãe. Mas é alguém que cometeu um delito e está aprisionado num caminho de refazimento interior. O espírito não corresponde ao corpo, o corpo está violado, mas o espírito está em processo de aprendizado. É um musicista que está com o violão, mas só tem uma corda ou não tem nenhuma, ele não pode tocar a música da vida. Celebremos a vida em qualquer circunstância, mas diante do útero e de uma mulher grávida, nós devemos nos vergar diante dela, porque ela guarda o representante da divindade, o Senhor embrião, e nós não podemos avaliar em que direção aquele espírito está indo, ainda que nascendo numa condição, às vezes, de exceção. Por isso, o Espiritismo evoca Jesus, conclamando-nos para ter vida e vida em abundância. E a vida? Diga lá o que é, meu irmão. É a batida de um coração, é uma doce canção, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento, alegria ou lamento? Diga lá o que é, meu irmão. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é um ponto, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um mistério profundo, o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que a vida é viver, ele diz que a vida é prazer, ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé.
Somos nós quem fazemos a vida. Como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte. Só saúde e sorte. Um norte. A pergunta roda, a cabeça agita e eu fico com a resposta das crianças. É bonita, é bonita. Viver sem ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida podia ser bem melhor. E será? Mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita.